Fala, atleta! O tema de hoje é polêmico pra caramba. Eu tenho certeza que você já viveu isso ou vive isso, que infelizmente, eu digo infelizmente porque eu não gosto, mas eu vou já dizer o que é. Esse tema está muito instalado na nossa cultura esportiva, que é a cultura resultadista. Né? E o que é a cultura resultadista, Timóteo? Eu vou repetir muito essa palavra, essa expressão. A cultura resultadista é focar única e exclusivamente em ser campeão. É focar única e exclusivamente que se você ganhou, tá tudo bem. Se você não ganhou, tá tudo errado. Isso é cultura resultadista. Como você bem sabe, nosso nome é Além do Pódio, né? E aqui no Além do Pódio a gente observa além disso, tá? Então, eu quero te ajudar a entender que a cultura resultadista não vai te ajudar a ganhar dinheiro. E também, por outro lado, eu quero te explicar como usar essa cultura resultadista a teu favor, tá? Se você virar refém da cultura resultadista, você vai se prejudicar. Aí eu quero te ajudar exatamente a entender como é que ela funciona, como é que ela se apresenta, onde você pode identificar pontos positivos e pontos negativos e usar isso a teu favor, tá? Então, primeira coisa que eu quero falar, não estou dizendo para você perder, não estou dizendo que é bom perder, ou que tanto faz ser oitavo como ser 25º ou ser primeiro. Não é disso que eu vou falar, tá? Pelo contrário, eu quero que você respeite e valorize as vitórias, aprenda com as derrotas, isso é uma coisa que a gente já fala aqui direto, mas eu quero que você entenda como usar isso a seu favor para o viés financeiro, né? Financeiramente falando, no nível de parceiros, contratos, como você falar da sua trajetória com um outro viés, tá? Sem deixar que as pessoas te afetem. É muito relativo, eu nem queria entrar nesse tema, mas eu vou entrar que eu não vou comentar nada sobre quem fala isso de você ou com você, tá? Porque isso aí eu vou falar em um outro conteúdo, porque é bem delicado, porque esse meio ele afeta, né? Ele afeta esportivamente, afeta financeiramente também. Então, cuidado com essas pessoas que ficam dizendo isso para você. Mas eu vou falar isso mais para frente. Eu quero hoje só te explicar como é essa cultura resultadista, porque às vezes quem está falando isso para você também nem sabe, né, o mal que está fazendo para si mesmo e para você. Então eu quero que você entenda e saia, né, dessa situação por cima, dando a volta por cima e ganhando dinheiro com isso. Isso é que eu quero falar. Cultura resultadista é algo que pode acabar com a tua trajetória esportiva, mas eu quero te ajudar a ganhar dinheiro com ela. Quando eu digo que eu quero te ensinar a ganhar dinheiro com a cultura resultadista, se você acha que eu vou falar hoje sobre colocação, sobre posição, sobre cor de medalha, você está completamente enganado. Pelo contrário, acho que a gente vai falar de uma visão muito mais ampla, né, do cenário de competição, de treino, do que é a vida de atleta, né, e de como as pessoas que te cercam também podem te ajudar a falar, a contar melhor da tua trajetória esportiva. É disso que a gente vai falar, porque o que você passa todo dia na tua rotina de treino, isso tem muito a ver com o resultado que você está plantando, o resultado que você está semeando. Isso é a lei da semeadura. E, consequentemente, essas pessoas que estão do teu lado falando isso, né, estão afetando positivamente e negativamente. Tem um grande detalhe já nisso daí, que eu não queria entrar, mas não dá para não falar. Tem gente que diz assim, Timóteo, eu gosto quando falam isso. Tu tem que vencer, que só serve se for a medalha, porque isso me deixa pilhado, me deixa motivado. Tudo bem, né? A gente já conversou sobre você ter esse controle, né, dessa vozinha mental. Se isso te deixa motivado, ok, a gente vai já falar sobre o teu caso. Mas se não te deixa, e eu preciso, né, entrar nesse tema, porque as pessoas às vezes estão ao teu redor e a cultura resultadista ela está muito instalada. E as pessoas estão ao teu redor dizendo que essa posição, que essa colocação não serviu, que essa viagem foi em vão, que essa competição não serviu de nada. Com certeza você já deve ter ouvido isso e você não é dos que se motiva com isso, né? Então, não desanime, atleta. Lembra do que a gente já conversou lá sobre não é conseguir parar, é repetir, aprenda com isso, aprenda a ouvir e também a deixar para trás, né? A deixar passar, tá? Se insistir, né, uma coisa que eu gosto de dizer brincando, chama e senta aqui, vamos conversar, explica para a pessoa o que é a tua rotina, como é o teu cotidiano, como é que você treina, seus valores, sua disciplina. Isso vai pesar muito mais do que às vezes pessoas que
Estão perto de você, mas nem entende o preço diário que você paga para estar ali. Estão só pensando em cor da medalha, que é assim que funciona a cultura resultadista. E eu vou falar aqui algumas coisas duras que talvez você vai ouvir e vai dizer, putz, mas essa pessoa está perto de mim, essa pessoa gosta de mim, Timóteo. Mas isso é porque, como você sabe, eu amo esporte, sou apaixonado por esporte, mas aqui eu falo sem paixão, tá? Que a gente tem que falar de uma forma realmente a gerar resultado, tá? Então eu quero que você comece a ter resultado a nível de performance também, mas eu quero que você tenha resultado financeiro, tá? E eu quero que você tenha resultado de sucesso, um sucesso realmente fora do comum. E por falar em fora do comum, né, estou usando essa expressão já para linkar, eu quero falar a trajetória, né, e na verdade uma frase de Tony Dungy, né, que o Tony ele foi um treinador, né, de futebol americano, bicampeão do Super Bowl, né, que é o maior evento esportivo hoje do mundo, é a final da NFL, da Liga Norte-Americana, né, da Liga de Futebol Americano, e ele foi bicampeão. Então, o que eu vou falar agora, por isso que eu já avisei que vai ser duro, mas não sou eu que estou falando, foi o Tony. Né? Então, assim, o sucesso, ele não pode ser medido pelo ponto de chegada. Essa é a frase do Tony. O sucesso, ele precisa ser medido pela trajetória da pessoa. Então, imagine o seguinte, você não pode dizer que a pessoa teve sucesso ou que o resultado foi bom, né? Olhando só para a colocação do atleta. Atleta, a tua trajetória toda conta. Por isso que eu falei, comecei falando de treino e eu quero que você entenda agora. O teu sucesso, ele precisa ser considerado. Quando você começou, com quantos anos você começou, a realidade que você começou, né? Ou a tua temporada, né? Como a tua temporada começou, tudo que você passou ao longo da temporada, ao longo do período do ciclo para aquela competição, né? Pensando a periodização, e você teve aquele resultado. O sucesso é o todo, não é a cor da medalha, não pode ser aquela colocação. Se for só aquela colocação, você está sendo resultadista. E eu estou querendo trazer o Tony exatamente como primeiro nome para a gente já começar a conversa quebrando essa cultura resultadista. Porque o sucesso fora do comum, ele leva em conta o começo da temporada, o começo da tua trajetória, a tua realidade, as coisas que você passa no dia a dia de treino, de desafio, sei lá, de tempo de dormir, de estudar, de treinar, de precisar gerenciar um monte de coisas. E aí você chega numa competição e faz um terceiro e vem alguém dizer que você foi terceiro, o campeão é o único que conta, as pessoas só vão lembrar do primeiro. Infelizmente você deve ouvir isso, porque eu também trabalho com esporte e eu vejo isso, e eu tento quebrar isso todo dia, essa mentalidade. Eu vejo atletas dizendo isso e eu falo, para com isso. Né? Eu até, como eu gosto de brincar, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Não dá mais para ficar sendo assim, porque isso é um desrespeito com a tua história, atleta. Só você sabe o que você passou todo dia, né, para chegar naquela competição e ter aquele resultado. Então não se deixe abalar pela colocação, pela cor da medalha. É exatamente essa trajetória aqui que vai fazer toda a diferença no teu legado. O sucesso fora do comum, não sei o que eu estou falando, é o Tony. O grande sucesso, ele está nessa trajetória aqui. Então, nessa trajetória fora do comum, é que a gente vai conseguir contar a tua história. E é saindo de resultado final. Eu quero te ajudar a olhar para o macro. Até agora, eu falei muito de resultado, né? A gente está falando muito de performance, de colocação. Mas eu quero falar de outro ponto muito importante, que é como você conta a sua trajetória, né? Que é nesse detalhe que eu adoro dizer aos meus atletas que é um lema que eu tenho para a minha vida. Você escolhe as histórias que você vai contar da sua vida. Tá? Então são essas histórias do teu cotidiano, dos desafios que você passa, que você treina, que você supera, né? Ou as pedras onde você tropeça, como você conta isso, esse aprendizado, é o que conecta. E é você saber contar essa história que te liberta dessa cultura resultadista. E às vezes você teve uma mega competição sensacional, uma viagem surreal, você aprendeu pra caramba ao lado daqueles adversários, ao longo da preparação para aquela viagem. E nisso daí você pode ter diversos aprendizados, diversas histórias para contar. E investidores, parceiros, patrocinadores vão ouvir e vão se conectar com você, vão gostar de você por causa desse conteúdo, por causa dessa trajetória, por causa dessa história que você está contando.
E se você conseguir fazer isso e explicar que você tem um olhar maior do que esse da cultura resultadista, eles conseguem se libertar. Agora é um trabalho que você precisa fazer todo dia, tá? Não é só contar a história de quando não tem resultado, e quando tem resultado aí você esquece, né, a trajetória e fica com a cultura resultadista ali guardada no bolso, tá? A cultura resultadista, ela te prejudica, atleta, tá? Quando eu digo que você vai ganhar dinheiro com ela, é você entendendo o que fazer para não ser resultadista. É você conseguir conectar as pessoas, porque tem muito mais atleta que está ali batendo no filtro, né? Como a gente já falou com o Daniel Abreu, está batendo no filtro, nos patamares ali para passar para a próxima fase, que vão se conectar com você, as pessoas vão entender a sua linguagem, vão comprar, vão te escutar e vão querer estar próximo de você. E o resultado, ele é muito limitado se você for resultadista. Então é preciso olhar para o todo, para a tua trajetória. Mas, como eu falei lá atrás, se você... Não, Timóteo, eu entendi que eu vou contar também a minha história, eu entendi que essa jornada precisa ser valorizada, mas eu quero manter viva essa vozinha da cultura resultadista. Tranquilo, né? Como a gente já conversou em outro conteúdo, eu já disse, então mantenha ela viva aí para você, mas eu quero que você alimente essa voz, mas não se prejudique, tá? Aí a gente precisa voltar um pouquinho para a performance, mas você usa ela para a tua competição, usa ela para quando você quiser se motivar. Essa história de que só vão lembrar de você se você ganhar, se você estiver numa final, numa semifinal, ok. Mas se você está no começo da competição, né, e já está pensando nisso de uma forma muito negativa, isso pode te atrapalhar, esse excesso de pressão em cima de você. E você tem a sua meta, atleta, tá? Não deixa que essa cultura resultadista te obrigue a... Você tem que ser campeão, tá? Você precisa ter as suas metas específicas. Não, eu sei da minha trajetória, eu sei como eu estou chegando na competição, se eu fizer semifinais ou se eu ficar entre os top 10, eu estarei muito feliz. Existe uma diferença muito tênue e são casos muito específicos para a gente falar aqui, de pensar pequeno e de se acomodar com pouco, né, se contentar com pouco, e aquele que é realista e diz, não, eu estou preparado para ser top 10. Se desse top 10 eu conseguir um primeiro lugar, excelente. Mas cuidado de dizer assim, não, estou chegando na competição, tem 50, só vão lembrar de mim se eu vencer. Isso é estritamente a cultura resultadista. Quanto mais longe você ficar dessa forma de pensar, melhor, tá? Até porque a gente já conversou isso em outro podcast também, é até interessante lembrar disso com o Daniel Senna. É muito mais a regularidade do que um ponto, né? Um único grande resultado e conseguiu e parou, tá? Então, mantenha uma regularidade, porque ao longo da tua trajetória, atleta, vai ter provavelmente, isso não sou eu que estou dizendo, vários atletas de alto nível também falam, Kelly Slater, enfim, vai ter muito mais derrota do que vitória. Você vai perder muito mais do que vencer na sua vida esportiva. Eu estou falando isso de todas as competições, é só você pegar, tá? Não vou dar um spoiler, mas recentemente conversando com o seu Cielo, se você acompanha a gente, ele disse, participei de 4.000 competições, tive 17 grandes resultados, 4.000 para 17. Então, assim, isso é você estar livre da cultura resultadista, sabe? Ele com certeza aprendeu com todas as outras 3.000 competições, estou falando 17 por cima, mas ele com certeza aprendeu com todas as outras. E ele tem histórias para contar de todas as outras. E você precisa ter isso também, atleta. É porque o César... Não, isso vale para você também, tá? Então você conseguir contar essa trajetória de treino, de esforço, de disciplina, de obediência, de determinação, conecta. Para de ficar pensando única e exclusivamente na cor da medalha. Tem muita gente que gosta de te seguir, de te acompanhar pela tua rotina, né, por acompanhar tuas histórias, pela forma como você se conecta através das suas redes sociais. Então isso é você conseguir contar a sua trajetória, a sua história, independente dessa cultura resultadista, tá? Se liberta disso aí e você tendo essa massa, tendo essa galera torcendo por você, te acompanhando, você pode usar isso a seu favor para negociar uma parceria, um contrato e conseguir viver do esporte, tá? Sem depender de cor de medalha. Tá ficando claro? Porque agora é quando o caldo engrossa. Agora eu quero considerar que você já entendeu, tá? A contação da tua trajetória, como você vai
contar isso, como você vai tornar isso público, e até para um patrocinador, para um investidor, tá? Você vai levar isso para alguém que vai investir em você. Se liberta da ideia de prometer resultado. Essa é a maior armadilha da cultura resultadista. É quem, por ouvir as pessoas dizendo que só vão lembrar do campeão, se você for campeão, aí você chega num parceiro, chega num possível parceiro, um patrocinador, prospecto, como a gente chama no marketing. Você começa a prometer resultado. Não, e a gente vai fazer isso, e vamos ser campeões aqui, vamos ser campeões aqui. Isso é uma grande armadilha para você, de verdade. Porque você pode pensar, Tim, mas eu gosto de falar que vou ser campeão, que vou ganhar tudo, porque aí ele se empolga, né? O empresário, o investidor se empolga e já fecha logo comigo e eu consigo o contrato, consigo o patrocínio. Cuidado. Primeiro, se ele fizer isso e fechar empolgado, ele é amador e louco, mais louco que você, que está prometendo um resultado sem saber como é que vai ser a tua temporada, como vai ser as tuas condições. Uma lesão pode acabar com tudo isso e você se queima com esse patrocinador e se queima, né, não vai querer mais, enfim. Você vai se decepcionar com a sua trajetória, esse é o segundo ponto. Quando você vira resultadista, entra nessa cultura resultadista, é muito mais fácil, é muito mais propenso a você se decepcionar. Você mesmo, atleta, ficar pensando que eu preciso ser campeão, só serve se for campeão. Se eu não for campeão, eu vou perder todos os meus patrocinadores, vou perder meus parceiros, meus apoiadores. E aí você é vice, aí na sua mente mesmo já vem a história de o vice é o primeiro dos perdedores. Pronto, aí você começa a se derrubar, atleta. Cuidado. Então, cuidado com essa vontade que você tem aí de ficar vendendo resultado, prometendo títulos, prometendo medalhas. Eu sou totalmente a favor de você ter um planejamento, de você ter metas ousadas, escrever isso no papel, ter a subdivisão dessas metas, a gente pode falar isso em outro momento, mas você ter a subdivisão dessas metas, de saber o que precisa fazer todo dia para chegar lá e de fato ser campeão. Isso é uma coisa. Sair por aí só falando, gritando aos quatro ventos que vai ser campeão, porque acreditando que dessa forma as pessoas da cultura resultadista aí vão estar do teu lado, é muito arriscado. Porque a competição vai chegar e talvez você faça uma grande competição e por um detalhe, enfim, né, alguém treinou mais que você, enfim, você é segundo ou terceiro, fez uma grande competição. Isso não diminui, não joga fora a tua meta, não joga fora a tua equipe, não joga fora a tua trajetória inteira. Então cuidado. Essa cultura resultadista, ela pode fazer você se decepcionar muito mais com tudo que você está vencendo. Você está colhendo um monte de coisa boa, está tendo uma trajetória, uma temporada incrível, de uma evolução fenomenal, mas aí por você ainda ter um pezinho ali na cultura resultadista e ficar em quarto, não peguei pódio, e aí desanima e não observa tudo que colheu, tudo que evoluiu. Lembra do Tony, tá? Tony Dang, sucesso fora do comum. O sucesso, ele precisa ser avaliado desde o ponto de partida até o ponto de chegada, é toda a trajetória, não é só a colocação final. Então, se você consegue contar essa trajetória, se manter motivado, apesar dos resultados, você vai conseguir ter reuniões, você vai conseguir conversar com o seu público, conversar com seus torcedores de uma forma muito melhor, porque eles vão entender que você não se abala com resultados. Olha só, isso é muito mental, né, de você ter um quinto lugar, puxando de performance para o mental, mas ainda assim você faz uma live, vai lá e conversa com seus seguidores, conversa com seus torcedores, com quem te admira, com felicidade, com gratidão. Por quê? Porque você não deixa se abalar com essa cultura resultadista. Aí você faz uma live, a pessoa diz, putz, fulano é sensacional. E o campeão, às vezes, se perde na arrogância. Resultado, né, desse tipo de cultura, dessa mentalidade. Então, para de ficar olhando ou achando que talvez você seja menor por ser repetidas vezes vice, bateu no quase, né, como essa cultura insiste em colocar na tua cabeça, atleta. Olha para trás, você tem muitas histórias de vitória para contar, eu tenho certeza. Porque se você está vendo esse vídeo, se assiste até aqui, se segue a gente, você já entendeu e com certeza a tua mentalidade está mudando para você se ver como um atleta que vai deixar um legado, que já está plantando coisas muito diferentes na direção realmente de deixar um legado isento dessa cultura resultadista. E eu vou te dar agora, né,
Tim, você só está falando que eu tenho que contar uma história, você só está dizendo que eu tenho que parar de ficar pensando ou ouvindo essa história de resultado. E eu vou te ajudar agora, te dar a faca e o queijo, né, como a gente diz. Você precisa entender que o seu apoiador, ele pode gostar e se conectar com você de uma forma independente do seu resultado. E eu vou te dizer como agora, tá? Já falei isso. E o segredo é você entender que ele tem um calcanhar de Aquiles. Ele tem uma necessidade, tá? Ele tem uma demanda. E talvez, né, você que está cego com o resultado e não está gostando do que está ouvindo, você acha, não, se eu chegar lá com a medalha de ouro, vou botar um troféu na mesa e ele vai estar feliz. Talvez. Mas e se você fizer mais? Esquece o troféu e se você fizer ainda mais? Porque com certeza essa empresa, ela tem um ponto fraco, ou não tem ponto fraco, mas você pode fazer algo diferente de tudo que eles já viveram, né? Imagina que toda empresa tem líderes, toda empresa tem equipe, trabalha em equipe, colaboradores, tudo isso. Então imagina que tem premiação, né, para melhores vendedores, melhores funcionários. Tudo isso, atleta, tem a ver com você de uma forma fenomenal. Olha só, imagina que você chega lá e como contrapartida, né, o investidor vai te dar um dinheiro, vai te dar um investimento, né, e você vai devolver. Como devolver, Timóteo? Esquece o resultado. Você vai devolver com mídia espontânea, e vai ter rede social, você vai ter logotipo ao longo, né, do seu material esportivo, tudo isso. Mas eu quero falar ainda mais. Você vai devolver levando para ele uma palestra. Você precisa aprender a falar em público. E eu já digo sempre que essa história de atleta só treina, não. Você tem que aprender a falar em público, né? Tem que saber vender, se vender. Você é um embaixador da marca. Você leva lá uma palestra sobre teus valores, tua disciplina, obediência, determinação, resiliência, antifragilidade. Leva isso para a empresa. Os colaboradores vão entender e aprender com você, porque você não está ali falando só da boca para fora, não. Você está contando o que você vive no dia a dia. E a empresa vai dizer, opa, eu estou investindo num atleta, estou ganhando também um treinamento para a minha equipe. Isso é muito mais do que se você for prestar atenção, talvez seus concorrentes ou outros atletas fazem. Segundo ponto, que tal você levar seu investidor, seu patrocinador, seu apoiador para treinar com você? Eu mencionei isso recentemente para um cliente, um atleta meu. Leva ele para nadar no mar contigo. O cara vai dar a volta num espigão, né, num braço de pedra, vai nadar no mar contigo. Ele nunca viveu essa experiência. Com certeza vai ser mágico. Será que ele vai lembrar da colocação na última competição? Esquece o resultadismo. Pensa, tem muito mais coisas para você pensar e aplicar, tá? Tô dando alguns exemplos aqui. Sei lá, imagina que você é do MMA, leva esse cara para treinar com você uma vez, ou leva uma determinada equipe, né, para treinar. Hoje em dia você vê, pô, as empresas querem isso, né? Fazer atividade física, o esporte conecta. E você não precisa estar jogando troféu lá para conectar. Vai ter funcionário lá da empresa que talvez nem saiba que competição foi aquela, nem entenda como é a sua modalidade. Aí você leva ele para treinar com você, ele vai entender a tua modalidade. Ele vai passar a gostar de te seguir, ele vai passar a gostar de te acompanhar, vai passar a gostar de saber que a empresa onde ele trabalha te patrocina. Ninguém está pensando, eu nem estou falando de resultado. Estou falando exatamente de você conseguir explicar a sua origem, sua rotina de treino, seu cotidiano, os desafios que você vai passar para viajar para aquela determinada competição. Isso é você se livrar da cultura resultadista e começar a construir o seu legado, a sua história, dentro da sua modalidade, sem depender única e exclusivamente de cor de medalha. Que a gente quer plantar e te ensinar, principalmente hoje. Esse tema é muito polêmico, eu passaria horas aqui falando disso. É exatamente te mostrar que você precisa estar além do pódio. O legado ele está muito além do pódio. E se você for resultadista, você fica no pódio ou abaixo dele. Quando você se liberta da cultura resultadista, é quando você verdadeiramente se coloca além do pódio. E esses exemplos, tá? Voltando aos exemplos dos teus patrocinadores, dos teus apoiadores, são alguns exemplos que eu estou pegando de modalidades que eu já conheço, tá? Que eu já tive atleta, já sugeri alguns desses cases. Mas você também pode
estuda aí a história do global, né? Estuda o cenário global, vê alguns cases, algumas oportunidades que você pode fazer, trazer para a tua realidade, tá? De levar para lá palestras ou de levar para lá uma demonstração da tua modalidade, leva pessoas da empresa para fazer a modalidade com você. Informação, conexão, experiência do usuário, tá? Isso tudo são coisas que conectam, são informações, né? E a gente pode ver aí o MMA, vou dar um case agora de podcast para você não ficar pensando, né, que eu estudei isso, estava ouvindo também um podcast, você não ficar pensando que o Timóteo, mais uma vez viajando, mas levou uma equipe, né, do empresa que patrocinava o evento, levou todo mundo para descer lá, conhecer o octógono, pisar ali, bater, repetir aqueles rituais de entrada no octógono de acordo com o atleta que ele admira, que ele gostava mais. Isso é muito maior do que o resultado de quem ia vencer a luta. Eu estou citando exemplos isolados. A tua modalidade com certeza tem detalhes, uma riqueza de detalhes, uma beleza, um segredo, uma magia que às vezes as empresas não conhecem. E isso é muito mais importante. Essa trajetória, o que você faz, a magia que as pessoas vão olhar e se encantar é algo muito cotidiano para você e você deixa isso passar batido. A mágica que existe na tua modalidade, porque você está preocupado em ficar prometendo medalha, prometendo resultado, vendendo resultado. Se liberta disso, olha para a tua modalidade, para o teu esporte, tudo que você já construiu, há quanto tempo você está treinando isso, a determinação, seus maiores sonhos, suas maiores lições, seus maiores fracassos, compartilha isso. Isso conecta as pessoas. A cultura resultadista, ela afasta as pessoas. Pode ter certeza disso. Poderia falar vários exemplos aqui, mas eu quero que você entenda. Se aproxime do seu patrocinador ou de novos patrocinadores, sem falar de resultado. Se aproxime levando solução, ele também tem problema. E provavelmente você, com a sua modalidade, vai conseguir entregar alguma solução. E eu não falo só de vendas, de financeiro, de mídia, de seguidores, não. Eu falo de conexão. A cultura da conexão, né? De você se relacionar com seu investidor dentro da sua modalidade, levando experiências, levando vivências que ele nunca poderia ter sentado atrás de um birô ou dentro lá da empresa deles. Isso é se libertar total e completamente dessa conversinha aí de cor de medalha. Esquece essa cultura resultadista que com certeza ela já te atrapalhou, ela te atrapalha, ela vai te atrapalhar ainda mais se você deixar. A partir de agora que você já entendeu como ela é, como ela funciona, depende de você se libertar dela, fazer diferente e crescer independente dela. E aí, vamos fechar com a revisão, tá? Que é a cultura resultadista, essa cultura que só foca no primeiro lugar e que insiste em dizer que as pessoas só lembram do primeiro lugar. Segundo ponto, do que é a cultura resultadista. O vice é o primeiro dos perdedores. Isso é um desrespeito com uma competição, um circuito de várias etapas. A ignorância é não conhecer o conceito de regularidade, de grandes atletas, enfim. Esses dois pontos para você entender que quando você escutar algo desse tipo, opa, isso aí é resultadista. Desculpa, não me interessa. Terceira coisa que eu quero te chamar a atenção para essa revisão. Filtre, tá? Se você gosta disso para se motivar, ou se você permite que isso entre na sua cabeça. Porque se você gosta dessa voz, e tal, você precisa vencer, as pessoas vão lembrar mais de você se você vencer. Se isso está te motivando, ok, tenha maturidade. Melhor, essa é a palavra do terceiro ponto. Maturidade, atleta. Maturidade para saber se isso está te motivando. Você pode estar ali te deixando eufórico, mas na verdade te desconcentra, porque começa a gerar uma pressão excessiva, exagerada, em cima de você e da sua performance, isso te prejudica. Quarto, e aí eu vou para o conceito de Tony Dung, o sucesso, ele não pode ser medido apenas pela linha de chegada, ele precisa levar em conta o ponto de partida e toda a sua trajetória, tá? Isso é o sucesso fora do comum. Está lá no livro do Tony Dung, o nome do livro é Fora do Comum, tá? Isso é o sucesso fora do comum. Olhe para a tua trajetória inteira, valorize, aprenda, conte, compartilhe, que as pessoas vão se inspirar em você. Você inspira pessoas. Quinto e último ponto,
Toda empresa tem um calcanhar de Aquiles. E você não vai resolver o problema dele colocando troféu em cima da mesa. Tá? E se ele pode gostar, com certeza ele vai gostar. Se ele te patrocina, se ele te apoia, ele quer te ver vencendo. Mas você pode entregar muito mais soluções do que isso. Então tente entender o que o seu patrocinador gostaria de ter, né? Gostaria de viver ou poderia experimentar, e a sua modalidade pode oferecer isso. Leva ele para treinar, leva ele para ter uma vivência, ou leva algo para dentro da empresa, palestra, dinâmica, e ele entender, né, como o esporte pode ensinar muito mais, pode agregar muito mais à empresa dele, independente de resultado. Beleza? E eu quero fechar com a única coisa, que se depois de tudo isso você ouvir, né, se você ainda assim se quiser ser resultadista, tudo bem, se é livre, mas se você entendeu e quer manter isso longe de você, a próxima vez que você ouvir alguém falando que você foi terceiro, foi segundo, só vão lembrar do primeiro, aí você fala aquela frase, né, que é do poeta Jorge Aragão: respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Beleza? Parabéns, atleta, por você estar onde você chegou. Tamo junto, um grande abraço, sucesso e vai treinar.